Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, melhor noite aí para você, um bom dia. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez juntos para compartilhar um texto da palavra do Evangelho, né? O Evangelho que já foi pregado em todo mundo. Hoje nós apenas tentamos entender a história do primeiro século. O Evangelho hoje é vida, né? Vida no Espírito. Quando você conhece, você passa a viver e reinar nesse reino. Você que não é inscrito, escreve aí. Aperte a opção todas. E também envie esse vídeo para um amigo seu, para que ele possa entender e ter a mente liberta desse sistema que vem trazendo juízo, condenação, diabo, sepultura, inferno. E se ele passar a entender, com certeza a vida dele vai ser melhor. Vai viver livre da condenação, o preço já foi pago, a morte já foi morta e nós precisamos entender e passar a reinar esse reino que já foi estabelecido. Agora, o tema nessa noite é: agora é o juízo deste mundo. Agora é em 2023 ou era no primeiro século? João 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. As pessoas têm em mente hoje, segundo alguns desavisados, ele pega um texto sem contexto e diz assim: o mundo já no maligno. Então, se o mundo já no maligno, as pessoas já não jogam lixo na lixeira, as pessoas já jogam lixo nas lagoas, nos lagos, e aí ele diz que o mundo não tem jeito. Mas será que era isso mesmo quando Pedro escreveu, ou João? O mundo já no maligno? O mundo estava no maligno ou os homens eram mal naquela época? Ainda continua sendo mal até hoje. Porque para ser mal, meus irmãos, não precisa mudar roupa não. Porque Jesus disse que tudo de ruim está dentro do homem. Então o homem já é mal por natureza humana. Mas quando ele entende a palavra de Cristo, a palavra da verdade do Deus Altíssimo, ele passa a filtrar realmente aquilo que ele pode fazer ou não pode. Não porque existe uma lei, mas existe uma vida a ser vivida. Então aqui o que eles tinham em mente, o que Pedro tinha em mente, o que Paulo tinha em mente, o que Jesus estava dizendo que agora seria o juízo daquele mundo. As pessoas hoje estão dizendo que vai vir o fim do mundo, mas o que Jesus diz? Agora é o juízo deste mundo. Que mundo, meus irmãos, que Jesus tinha em mente naquela época? Era o mundo já no maligno, aquele mundo baseado no pecado de Adão, nas leis de Moisés, já estava pelo fim. Então o príncipe daquele mundo, quem era o príncipe daquele mundo? Quem dominava aquele século? Quem eram os doutores que dominavam a religião daquela época? E quem Cristo exibiu publicamente na cruz e deles triunfou? Envergonhando todo o principado e potestade, era o poder, eram os homens, era o príncipe daquele mundo, que era o poder romano misturado com os judeus. Era disso que Jesus está dizendo, que já tinha julgado aquele mundo, para que um novo mundo começasse. E o príncipe daquele mundo seria expulso. E as pessoas podem dizer: o príncipe desse mundo hoje é o diabo. Mas se ele expulsou ele lá e venceu na cruz, e como é que nós vamos combater esse príncipe hoje? Não, mas ele está na potestade, ele está nos ares. Meus irmãos, isso tudo era governo daquela época. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 vai dizer assim: ora, tudo isso lhe aconteceu como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para que já são chegados ao fim dos séculos. Esse texto serve para nós hoje aplicar ele
que o fim do século tem chegado? Não, porque esse texto já se cumpriu lá no ano 70. O fim de todas as coisas estava chegando. Todos os discípulos profetizavam isso. Que aquele mundo seria o julgamento daquele mundo. Em Apocalipse, realmente veio o juízo em Jerusalém no ano 70. Vê lá a história o que diz. Hebreus capítulo 9, versículo 26, que vai dizer assim: de outra forma, necessário lhe foram padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então agora, quando Jesus, ele não precisou fazer sacrifício, nem morrer e morrendo direto. Não, ele morreu uma só vez, manifestou uma só vez na cruz, para aniquilar o pecado. Uma pergunta para vocês: se uma pessoa foi aniquilada, o que você tem em mente? Essa pessoa tem poder de matar alguém? Então o pecado, meu irmão, foi aniquilado. O que era pecado segundo os judeus? Transgressão da lei. Cristo foi o fim da lei. O preço foi pago, a dívida foi riscada, e dali para lá as pessoas já não deviam nada. E quem não cresce nisso, Simar, seria condenado, porque quem não cresce em Cristo acreditava na lei de Moisés. E pela lei de Moisés, nenhuma alma se salvaria. O que vinha pela lei era o pleno conhecimento dos seus fracassos. E a lei condenava e matava. Mas quem cresce em Cristo, esse seria salvo no último dia do julgamento que viria sobre Israel. E o versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, meus irmãos, ao homem foi ordenado morrer uma vez, e depois havia um juízo. Mas que juízo era esse que Paulo estava falando? Será que é o juízo que a igreja prega hoje? Ou era o juízo que iria vir em Israel no ano 70? 28. Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Assim como o homem morria e estava sujeito ao juízo, Cristo também morreu uma só vez e levou os pecados de muitos. Olha, Simar, por que não levou o pecado de todos? Porque era todos que estavam debaixo do pecado? Não, quem estava debaixo do pecado? Era todo mundo? Ou havia uma nação debaixo do pecado, que era a transgressão da lei? Mas Simar, Adão pecou e todos pecaram. Não, todos levaram a culpa. Adão pecou. O pecado de Adão foi de Adão. Mas aquele pecado passou na mente de todos. Mas nem todos pecaram a forma que Adão pecou, mas levaram a culpa. E aonde abundou o pecado? Aonde tinha 613 preceitos. Por que nas outras nações o pecado não abundou? Porque não tinham a lei lá de Moisés. Todos já estavam longe de Deus pelo pecado de Adão, mas eles não eram pecador, não tinha como acusar eles de pecado. Porque não tem como acusar alguém que é pecador ou se roubou, se não existisse uma lei. Então, aonde tinha a lei? Em Israel. E todos que chegavam diante daquela lei se tornavam pecador. Por isso que Jesus levou o pecado de muitos. Porque nem todos estavam debaixo desses 613 preceitos. Mas eles não eram pecador, levaram a culpa. Mas não tinha uma lei para cobrar as outras nações de pecado. Porque Deus tinha um contrato com Israel. Ele trouxe os 613 preceitos, as leis de Moisés, para que desse povo ele viesse a nascer o resgatador de Israel
e também a graça fosse estendida a todos. Então os pecados foram levados de muitos, porque pecado para os judeus era transgressão da lei. Então aqui, vamos voltar aqui no verso 28. Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez sem pecado. As pessoas hoje esperam Jesus voltar. Mas ele vai voltar para fazer o quê? Será que se ele vai voltar ainda, não tem ninguém salvo, meus irmãos? Você está perdido, eu estou perdido. Porque ele ia aparecer segunda vez sem pecado. Aos que esperam para a salvação. Então, se Jesus não veio a segunda vinda, como você vai dizer que você é um salvo, segundo esse versículo? Então ele apareceria pela segunda vez, não para tratar de pecado, porque ele já tinha levado os pecados. Será que as pessoas não conseguem enxergar esse versículo? E diz que é pecador hoje? Ele levou os pecados de muitos naquela época. E ele apareceria pela segunda vez para levar, para salvar aqueles que o aguardavam ele para a salvação. Então, se ele não veio pela segunda vez, ele não tem ninguém salvo hoje. E aí, como é que você fica nessa história? Que você diz que você é um salvo e o irmão é pecador. Ou ele veio ou você é um pecador. Então, se ele não veio, você está esperando ele para a salvação. Agora, se você crê que ele já veio lá no ano 70, e já nós somos a habitação de Deus, aí você vai começar a entender a obra consumada. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Portanto, visto como os filhos são participante comum de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Meus irmãos, há muito tempo eu li esse texto e muitos pregadores da graça, eles citam que esse texto Jesus participou de carne e sangue, fisicamente. Mas se você for fazer uma leitura mais entendida, você vai descobrir que assim como os filhos participavam de carne de animal e sangue de animal para purificar pecado, Jesus também participou, porque ele veio, nasceu de mulher, debaixo da lei. Tudo que um judeu fazia, Jesus também fazia. Sacrifício. O seu pai ofereceu rolinha lá no templo. Então, tudo isso, assim como os filhos participam de carne, sangue, sacrifício, ele também participou das mesmas coisas. Para quê? Para destruir aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. O diabo aqui é o diabo mesmo? Ou era a lei, ou aquilo que acusava os filhos de Deus? Se realmente é o diabo que foi destruído, como é que as pessoas têm tanto medo do diabo hoje? Eles dizem que o diabo veio para matar, roubar e destruir, que o texto de João não diz isso. O inimigo, o ladrão, que eram os pastores da época. Aqui o texto está dizendo que o diabo foi destruído, aniquilado. E como é que fica essa história então? É o diabo mesmo ou isso aqui era a lei de Moisés, aquilo que acusava, que era um ministério de condenação e morte? Então está aí essa mensagem, meus irmãos. Quando você lê lá Jesus, esse mundo já estava sendo julgado. Agora é o juízo deste mundo. Aquele mundo estava condenado ao juízo de Deus, segundo Deuteronômio e segundo a lei. Então, quem não cresce em Cristo seria condenado. O Evangelho diz: ide por todo o mundo, terra habitada daquela geração. Pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. De que, cima? Do juízo que iria vir.
em Jerusalém. E quem não cresce já estaria condenado pela lei. Porque quem servisse a Deus pela lei não poderia se salvar, porque os sacrifícios já não salvavam mais ninguém, nunca salvou. Aqueles que crescem em Cristo teriam que escapar da grande tribulação no ano 70. Por isso que Jesus disse assim, olha, quando vocês veem, Lucas 21, 21, quando vocês veem Jerusalém cercada de exército, vocês têm que entender, quem estiver fora de Jerusalém, não entre nela, e quem estiver dentro, saia, porque nesses tempos seria o dia da vingança, para que se cumprisse todas as coisas. Então a salvação ali, Paulo disse, quando nós éramos inimigos, Romanos 5, ele nos reconciliou consigo mesmo pela cruz. Agora seremos salvos do juízo. Meus irmãos, havia um juízo fisicamente dentro de Jerusalém. E todos os discípulos pregavam que pela graça eles foram salvos. Mas eles precisavam permanecer atento, vigilante. Senão Roma poderia invadir Jerusalém e matar todos, igual aconteceu no ano 70. Então aqueles que creram em Cristo, guardaram o seu testemunho, permaneceu fiel até o fim do ano 70, esses fugiram de Jerusalém e herdaram a vida eterna que Deus veio e passou a fazer morada no homem. E dali para cá, o seu reino foi estabelecido para sempre. E hoje nós podemos falar disso e também desfrutar desse reino. Melhor noite para você, paz eterna e até uma outra oportunidade.